Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família nesse momento. É um prazer e uma honra a gente poder estar junto novamente aqui diante da palavra de Deus para podermos meditar e ouvir a voz do Senhor. A palavra do nosso Deus nos diz no Salmo 19, a partir do verso 7, assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro e mais do que muito ouro puro, e são mais doces do que o mel e o destilar dos seus favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. A palavra de Deus, o mandamento de Deus, a Sagrada Escritura é a vontade de Deus revelada para a vida da humanidade. O desejo de Deus é que a humanidade, as pessoas, sejam abençoadas a partir de uma vida que se submeta a Ele, que ouça a sua voz. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós nos submetemos à sua santa vontade, sim, como diz o texto, em guardar isso e em viver assim, há uma grande recompensa para a vida da gente. Que a palavra de Deus hoje seja assim na sua vida, um bálsamo, seja na sua vida algo extremamente importante, que produza mudanças e transformações em você, algo que lhe venha abençoar grandemente, porque a palavra de Deus tem esse poder. Eu convido você então a gente orar nesse momento de culto que estamos começando, para que o nosso coração e a nossa mente esteja totalmente focada e voltada para esse momento especial da palavra. Feche os teus olhos se você puder, vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta hora santa, muito obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que está novamente aqui, que pode ouvir esta palavra, que pode assistir este vídeo, que juntos possamos, Deus, verdadeiramente cultuar a Ti. Que nessa hora, Senhor, que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor aquiete a nossa mente, que nada ao nosso redor sirva para nos distrair, para nos atrapalhar de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, de louvar ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos aquiete, nos acalme, que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra no nosso coração, desobstrua, Deus, qualquer tipo de dificuldade para entendermos e que possamos ser edificados e abençoados por ela, ao mesmo tempo que ela gere em nós louvor, a gratidão e adoração ao Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, que possamos sim, ó Deus, Te bendizer, ao mesmo tempo que sermos abençoados por esta palavra santa. Nós oramos assim em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, convido você então a nesse momento de culto nós celebrarmos a Deus através de uma canção com um grupo de louvor. Vamos louvar ao nosso Senhor. Santo, Santo, Santo.
Como louvar a Deus também edifica o nosso coração e faz um bem danado para a nossa alma, né? Porque quando cantamos, nós estamos declarando verdades profundas, né? De quem Deus é e de o que Deus é capaz de fazer. Que assim seja na nossa vida, essa relação profunda com o Senhor, essa intimidade com Deus, que nos leve a cada dia, de fato, a conhecê-lo e a experimentar mais dele. Eu quero convidar você, então, a irmos diretamente para a mensagem, para a palavra de Deus nessa hora. Nós começamos aí na semana passada uma nova série de mensagens que tem como título Muito Além de Lavar as Mãos, ou Muito Além do Lavar as Mãos, né? Às vezes nós nos descuidamos de cuidados, de coisas que são simples e básicas, né, em relação à nossa vida. E o descuidar dessas coisas, elas podem trazer, sim, algumas consequências para a nossa vida. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E uma das coisas mais simples e mais básicas que a gente tem aprendido nesse tempo aí do Covid-19 é que nós precisamos lavar as mãos. Então, nesse sentido, a falta de lavar as mãos ou o descuido em lavar as mãos pode sim fazer uma grande diferença entre a vida e a morte, entre a sua saúde e a enfermidade que o Covid tem trazido para a vida das pessoas. E é nesse sentido que a série quer conversar com você. Ou seja, existem cuidados básicos na nossa vida espiritual também, que se nós não cuidarmos deles, certamente nós vamos trazer problemas seríssimos para a vida da gente. Nós não podemos negligenciar práticas espirituais que são simples demais. Mas essas práticas espirituais que são simples, elas são imprescindíveis para nos ajudar na nossa caminhada de vida, para nos ajudar não apenas neste momento de crise que nós estamos vivendo, mas em qualquer momento da nossa vida. Portanto, eu quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo e a pensar um pouco mais dentro dessa perspectiva. Semana passada nós falamos sobre oração, né, como uma conversa que fortalece. Hoje nós vamos falar a respeito de ouvir a voz de Deus, de pensar a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. E eu quero convidar você a ler o texto bíblico que se encontra no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Vai ser exposto aí o texto para que você possa acompanhar a leitura. E o texto nos diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje eu lhes proponho? Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor seu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e também as ensinem aos seus filhos. Amém. Que o Senhor nos edifique através da sua bendita palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é possível uma zebra ignorar as listas que tem? Você acha que é possível um leão deixar de ser uma fera selvagem, deixar de ser carnívoro?
Obviamente que a resposta a isso é não, porque isso faz parte da vida deles, isso faz parte de quem eles são. Bom, eu estou dizendo isso porque foi mais ou menos isso que aconteceu essas últimas semanas. Nessas últimas semanas foi escolhido o novo ministro da Educação, e ao ser escolhido o novo ministro da Educação, várias críticas foram feitas a ele, né? Principalmente pelo fato dele ser pastor. Algumas dessas críticas vieram por esse motivo. Mas aí o Luciano Huck, o apresentador Luciano Huck, ele fez uma crítica ofensiva, né, a esse novo ministro, demonstrando principalmente a sua postura anticristã. O Luciano Huck diz assim: espero que o novo ministro deixe as suas crenças em casa. Uma crítica grosseira e intolerante ao mesmo tempo, além de revelar uma incoerência, né? Porque a crítica dele, do Luciano Huck, é baseada exatamente naquilo que ele crê. Então, para ele fazer uma crítica dessa, ele também deveria deixar as crenças dele de lado. Mas tudo isso para dizer para você que, assim como o primeiro exemplo que eu dei lá sobre a listra da zebra, ou sobre o leão ser um animal selvagem e carnívoro, é impossível, é totalmente impossível a gente deixar as nossas crenças em casa. Não dá para fazer isso. Querer fazer isso é anular quem somos, querer fazer isso é negar quem a gente é. As crenças das pessoas, e sejam elas quais crenças forem, determinam quem elas são, determinam as suas ações, né? Mostram a sua identidade, né? A nossa crença, e aí falando a respeito de crença cristã, de vida cristã, a nossa crença nos ensina que a fonte da nossa crença, e aí são as Sagradas Escrituras, elas são a nossa regra de fé e prática. Ou seja, a Escritura modela quem a gente é, a Escritura norteia as nossas vidas. Um verdadeiro cristão, um cristão autêntico, um discípulo de Jesus, ele é impossível dele dissociar a vida dele, as ações dele, da crença que ele tem. Portanto, é impossível deixar as crenças em casa ou deixar as crenças de lado, a nossa crença de lado. A palavra de Deus nos diz no Salmo 119, verso 105, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é verdade absoluta e poderosa que nos dá segurança para caminhar, que nos dá parâmetros para a gente poder tomar decisões, que nos dá direcionamento na hora de ter que fazer as coisas. Ela é fonte de vida para a gente em meio às pressões que a própria vida nos traz. Além disso, ela produz transformação na vida do ser humano e ela traz glória a Deus. Portanto, é impossível deixar a nossa crença em casa. Por isso, como cristão, eu não posso fazer isso. Por isso, como um cristão, o pastor Milton, que é o novo ministro da Educação, ele não pode deixar a sua crença em casa, porque fazendo isso, assumimos uma falsa identidade. Fazendo isso, estamos escolhendo viver uma vida desorientada. Fazendo isso, nós estamos escolhendo andar em trevas. Então, abandoná-la ou ignorar é escolher sim a imoralidade da vida. Abandonar as nossas crenças na palavra de Deus é sim a viver a corrupção das ações, é viver o vazio da existência, é viver o sofrimento e, consequentemente, morte disso. A geração que saiu do Egito morreu no deserto exatamente por conta disso. É isso que Moisés está querendo mostrar a esse povo. Moisés está lembrando a essa nova geração que as suas crenças que fundamentam as suas identidades como indivíduos, como pessoas, mas também como nação. Crenças que tratam a respeito de Deus, sobre quem é Deus e sobre a vontade de Deus. O capítulo 4 de Deuteronômio é como se fosse um mini-sermão que está abrindo um caminho para tratar a respeito da aliança de Deus com o seu povo e da lei de Deus com esse povo, direcionando esse povo para essa nova etapa da vida deles, ajudando a perceber o amor de Deus, o cuidado de Deus, tanto o que Deus teve até aquele momento, quanto o que Deus faria dali para frente. Eles estavam entrando uma nova terra, era um novo desafio, um novo tempo para eles. Israel precisava ouvir a voz de Deus e obedecê-la, se quiser ser abençoada individualmente como nação. Pois é na aliança com Deus, no pacto, nessa relação,
As bênçãos e as maldições estão condicionadas à obediência. Obedecer a Deus implica em bênçãos, desobedecer a Deus implica em maldição. Portanto, cada palavra dirigida a cada hebreu, bem como a essa nação de Israel, é ouvir e obedecê-lo. Ouvir e obedecer era o caminho que os direcionaria para algo totalmente novo, para algo melhor, para algo abençoado. Essa era a vontade de Deus. Mas também negar tudo isso traria um grande mal e uma grande tragédia para a vida deles. Como foi anteriormente, também ainda hoje, para as nossas vidas. E tendo isso como pano de fundo, então, eu gostaria de meditar com você nessa hora sobre o seguinte tema: ouvir a Deus, o caminho que direciona. Ouvir a Deus, o caminho que direciona. E o primeiro ponto que eu quero destacar aí é que ouvir a Deus é o caminho que direciona, porque é uma vida realmente nova e abençoada. Ouvir a Deus é o caminho que direciona a uma vida realmente nova e abençoada. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes ordeno, que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, dá a vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Esse povo está deixando uma vida nômade de 40 anos do deserto para algo totalmente novo que Deus já havia prometido há tempos atrás. Uma realidade nova abençoada por Deus. O reverendo Ricardo Agreste, falando a respeito do livro de Deuteronômio, ele diz que nesse período houve duas gerações do povo de Deus no Antigo Testamento. A geração Êxodo e a geração da conquista. A geração Êxodo é a geração que experimentou o Egito, experimentou a sua cultura, a sua religiosidade e o seu sofrimento. Mas também viu as grandes manifestações de Deus quando foi liberto ali o Mar Vermelho, raios, a voz de Deus, enfim. A geração conquista é a nova geração que não sabia o que foi o Egito, porque aquela velha geração, infelizmente, morreu no deserto porque não obedeceram, não ouviram a voz de Deus. E essa nova geração não sabia o que foi o Egito e apenas ouviu falar a respeito de Deus e ouviu algumas coisas a respeito de Deus e viu algumas coisas a respeito do Senhor. Por isso eles são orientados agora à entrada da terra prometida, a ouvir e a cumprir. Moisés está dizendo, ouça os estatutos e as ordenanças. Estatutos e ordenanças são sinônimos aqui para descrever toda a lei de Deus que forma a base do pacto, a base relacional da aliança. E Moisés faz isso aqui para que a obediência requerida a esse povo não fosse algo cego, não fosse uma obediência imposta, mas sim que fosse uma obediência a partir de um entendimento claro, de uma decisão pessoal deles de seguir ao Senhor. A palavra de Deus nos diz assim em Deuteronômio 30, os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Moisés está falando isso, esse versículo está no final de Deuteronômio, quando Moisés está encerrando o seu ministério ali à frente desse povo. Perceba uma coisa, todas as mudanças que ocorrem nas nossas vidas, elas passam necessariamente pela necessidade de se ter uma nova consciência, um novo modo de pensar, a partir de conceitos, a partir de valores e de princípios. Senão não pode haver mudança. Se você não mudar aqui, as suas atitudes não são mudadas. Por exemplo, quem vai fazer uma cirurgia bariátrica? Eu estou falando isso porque eu tenho uma experiência na nossa família, o nosso filho passou por isso. Quem vai fazer uma cirurgia bariátrica, ele precisa de um acompanhamento durante muito tempo, ou de algum tempo, com psicólogos. Por quê? Para poder virar a chave aqui na cabeça. Porque não adianta você ter um estômago de magro e uma cabeça de gordo. Não é o estômago que vai te emagrecer, é a sua consciência, a sua nova consciência, a nova maneira de pensar, associada àquela cirurgia que foi feita. Tudo isso colabora para que você possa atingir o seu objetivo. Entende? O apóstolo Paulo mostra como isso se aplica à nossa vida espiritual. No capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que os homens perverteram a sua forma de vida porque, tendo conhecimento de Deus, negaram esse conhecimento de Deus e, portanto, tiveram as suas mentes obscurecidas nesse entendimento.
Suas mentes continuavam então em trevas. Portanto, as suas atitudes não mudaram. Eles continuaram tendo atitudes perversas e pervertidas. Leia Romanos capítulo 1 a partir do verso 18, que é isso que Paulo está mostrando ali. E aí, como Paulo mostra a mudança disso? Em Romanos capítulo 12, Paulo vai mostrar que a transformação da vida acontece quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente. É isso que Moisés está dizendo para esse povo. Moisés está orientando esse povo a ouvir a voz de Deus, a guardar a voz de Deus no seu coração e a obedecê-la, para que eles trilhem um novo caminho de uma nova vida e uma vida abençoada. Moisés está dizendo assim, eu estou lhes ensinando a cumprir, estou lhes ensinando. Existe uma finalidade aqui, existe um contexto pedagógico por trás disso, um contexto de educação, de ensino, de aprendizado, de ensino, de aplicação na própria vida. E o propósito de Moisés é muito claro. Para que Moisés está ensinando isso? Ele diz assim, para que vocês vivam, entrem e tomem posse da terra. Olha o que o salmista diz no Salmo 81. Qual é o desejo de Deus para a vida do seu povo? Ele diz assim, olha, como eu gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu daria a vocês o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo até que ficassem satisfeitos. Sabe o que o salmista está dizendo? Que o desejo de Deus é abençoar este povo. E essa bênção de Deus, ela é grandiosa, ela é maravilhosa, e ela se dá a partir de uma vida de obediência desse povo à vontade de Deus, aos mandamentos do Senhor. A vida daquela nação, daquele povo, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto de nação, dependia de ouvir a lei de Deus, de ouvir a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus como base da aliança, do relacionamento, porque ali repousava as prescrições para um relacionamento íntimo entre eles e Deus. Eles precisavam ouvir e obedecer a Deus para manter essa relação e, consequentemente, serem abençoados. Para ilustrar bem essa questão, um dia uma mãe foi buscar o seu filho numa creche e quando ela chegou ali, estava a coordenadora no portão e ela então disse para a coordenadora, eu vim buscar o meu filho. E a coordenadora disse assim, ok, qual é o nome dele? Ela disse assim, Pedro. A coordenadora disse assim, mas nós temos 4 Pedros aqui. Então a mãe disse assim, não, espera aí que ele vai saber que eu estou aqui. E a mãe então chamou Pedro. E dentre aqueles 4, o filho dela foi até o portão. E ela então virou para aquela coordenadora e disse assim, olha, ele conhece a minha voz. Ele sabe quem eu sou. É exatamente isso que Deus espera dos seus filhos. Que os seus filhos o ouçam, que os seus filhos o conheçam e que os seus filhos o obedeçam. Foi exatamente isso a proposta de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós hoje precisamos ouvir a voz de Deus. A Sagrada Escritura, a vontade de Deus revelada a nós está na Bíblia. Nós precisamos ouvir a voz de Deus se nós queremos viver uma nova vida e uma vida abençoada em todos os aspectos. Deuteronômio capítulo 6, quando Moisés vai falar a respeito da relação dos pais e os filhos, ele fala assim, olha, vocês, seus filhos e netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida para que tenham vida longa. Todos os dias. Não é uma vez ou outra, não é apenas em determinados períodos, mas todos os dias significa um estilo de vida em obediência diária. E quando nós vivemos esse estilo de vida em obediência diária ao Senhor, ouvindo a voz de Deus e cumprindo, o texto diz que nos daria vida longa. Não se refere apenas a viver muitos dias. A aliança se destina a promover uma vida melhor em todos os aspectos. Quando ele diz que nós viveremos uma vida longa, nisso está implícito uma vida abençoada, uma vida digna, uma vida melhor, tanto no aspecto pessoal, no aspecto familiar, como no aspecto social, nos nossos projetos de vida. É isso que o texto está nos dizendo. Essa mesma ênfase de ouvir ao Senhor
está também no Novo Testamento. Hebreus capítulo 1 diz que Deus na história, ele falou ao seu povo através dos profetas no Antigo Testamento. Mas a sua última e maior revelação foi através de Jesus Cristo, seu Filho. Ou seja, Deus envia Jesus Cristo, o seu único Filho, para que a gente possa ouvi-lo, obedecê-lo e ter uma nova vida. É isso que diz João capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O reverendo Hermes Maia, pastor, ele diz o seguinte a respeito da palavra de Deus. Ele diz assim: a lei de Deus é perfeita, contudo eu não sou. Ela ilumina os olhos, contudo não consigo enxergar as minhas faltas. Os juízos de Deus são doces e valiosos, no entanto, eu não os cumpro. Sim, somos falhos, mas a palavra de Deus realiza com eficácia coisas maravilhosas em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, a voz de Deus, ela é perfeita. Eu não sou. Por isso ela nos convida a aquietar o nosso coração e deixar que Deus oriente as nossas vidas, a despeito das nossas necessidades, a despeito das nossas falhas e limitações. Portanto, tanto para Israel quanto para nós, viver assim, ouvindo a voz de Deus, é o modo estabelecido por Deus, para que a gente possa viver uma nova vida e uma vida abençoada. Isso nos leva ao segundo ponto dessa mensagem. Ouvir a voz de Deus é o caminho que direciona para se ter uma nação abençoada. Vejam, agora eu lhes ensino esses decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês o cumpram na terra em que eles estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Veja, o propósito de Moisés aqui não era apenas dirigido àquele momento presente ou à vida individual e familiar daquele povo, mas também à vida futura daquele povo na terra prometida como nação. A gente não pode se esquecer que Israel era a nação de Israel. O povo de Israel era a nação toda. Quando Moisés fala para uma pessoa, Moisés está falando para uma família, Moisés está falando para uma nação inteira. O desejo é que Israel se tornasse um povo distinto dos demais povos, sem se comparar com outras nações como Egito, sem se comparar em termos de riqueza ou poderio militar, como se fosse isso o critério de grandeza, nem como formas de governos, porque isso também já estava específico na lei. Mas a grandeza com a qual Deus gostaria que aquela nação tivesse e se diferenciasse das outras nações estava na sua sabedoria e no seu discernimento como fruto da obediência à lei de Deus. Portanto, a sua distinção se basearia na intimidade do relacionamento que a aliança criava entre Deus e o seu povo e, consequentemente, as bênçãos. Bênçãos de cuidado, bênçãos de direção, bênçãos de manutenção ao povo, às famílias, mas também a essa nação. O verso 6 ao verso 8 nos diz assim, portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes ordeno? A relação com Deus e a sua obediência é que distinguiria Israel de outras nações. Distinguiria moralmente, distinguiria espiritualmente, distinguiria tendo leis justas, visando o bem da nação, o bem do próximo. Veja se não é exatamente isso que nós desejamos como nação, como povo. E é exatamente sobre isso o que o Salmo 33, verso 12 diz, quando fala assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que ele quer dizer.
Uma nação, um povo, uma nação que busca a Deus, que vive a orientação de Deus, ela se distingue das demais, não tem como fugir disso. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê nações bem-sucedidas em todos os seus aspectos, né? Porque são nações que tiveram seu desenvolvimento a crença em Deus, a fé em Jesus Cristo. Tiveram as Escrituras como norma de vida, como padrão de conduta, e por isso elas foram abençoadas. O sociólogo alemão Max Weber, numa obra intitulada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele está falando aqui a respeito de calvinismo, ok? Mas ele fala que o cristão calvinista é marcado por uma ascese intramundana. E aqui não quer dizer apenas porque é um calvinista, mas todo cristão que conhece a Escritura e vive a Escritura do Senhor deve viver isso aqui que ele diz. Então ele diz assim, ascese significa exercício, vida disciplinada, esforço para colocar em prática o ensino de Jesus. É buscar ser santo, é viver como discípulo debaixo da autoridade do ensino do Mestre. Intramundana significa que essa vida que agrada a Deus não precisa ser vivida fora do mundo, isso é, pode ser vivida em família, na vida política, cultural e econômica da sociedade. Ser santo para a tradição calvinista não implica em isolamento em um mosteiro e no celibato, ou em deixar a crença em casa, né? Essa compreensão da fé como algo integral, essa teologia, dá aos cristãos calvinistas aspectos éticos para a educação e para o trabalho. Para um cristão calvinista, cuidar da família, ter uma vida modesta, trabalhar com empenho e honestidade e buscar uma sociedade mais justa são formas de servir a Deus. Isso não é só para um cristão calvinista, isso é para todo cristão. Esse é o ideal de Deus para todo cristão, esse é o ideal de Deus para toda nação. Que bom seria se toda nação vivesse assim. Ouvir a Deus e obedecer à sua vontade é o caminho para uma vida abençoada como nação. Não é à toa que nós temos visto hoje em dia um ataque frontal a tudo aquilo ou aqueles que procuram expressar sua fé. Todo aquele que são expressões dos valores do reino de Deus na vida pública ou na vida privada, pela vocação de vida que tem. Nós estamos sendo atacados de todas as formas, os valores do reino estão sendo atacados. Mas é impossível que o cristão autêntico, entenda essa palavra, que o cristão autêntico, ele deixe as suas crenças em casa, deixe a sua fé em casa, deixe de viver a partir do que crê. Mas é imprescindível que cada cristão viva a sua vida com integridade, com intensidade. Pense comigo, meus queridos irmãos, se essas pessoas que eu vou colocar para você agora, se elas abandonassem as suas crenças, deixassem de viver as suas crenças. Veja, Abraham Kuyper, na Holanda, primeiro-ministro da Holanda, no seu envolvimento com educação e política. A história diz que a Holanda é dividida entre antes de Kuyper e depois de Kuyper. Martin Luther King, na luta pelos direitos de igualdade dos negros dos Estados Unidos. Madre Teresa de Calcutá, no cuidado dos pobres, mais pobres que há. Nelson Mandela, na luta contra o regime segregacionista do apartheid na África. No Brasil, o Antônio Carlos Costa, ele é fundador da ONG Rio de Paz, e ele vive uma luta intensa contra as injustiças sociais. Nós vivemos numa cultura anticristã, nós vivemos numa cultura mundanizada, secularizada, onde não existe espaço para o divino, onde não existe espaço para a verdade de Deus. É por isso que nós sofremos com tanta corrupção, é por isso que nós sofremos com tanta miséria nesse país. Porque essa nação, ela não quer servir ao Senhor, porque os líderes dessa nação, nos vários âmbitos do poder dessa nação, não querem servir ao Senhor. Se você der uma olhada em Apocalipse capítulo 13, ali fala sobre duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar, ela simboliza um sistema político, um sistema econômico, um sistema militar, e a besta que emerge da terra está falando sobre uma esfera religiosa, ou seja, são sistemas que se levantam, que são totalmente contrários a Deus, presente no mundo, são totalmente contrários aos valores de Deus presentes no mundo, são aqueles que procuram afastar tudo e todos de tudo que se diga respeito a Deus e aos valores do reino de Deus.
E olha o que o texto diz no verso 13, versos 16 e 17. Fala assim, ó: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dado certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta. O que esse texto está querendo dizer? Marca da besta aqui não é um chip, como muita gente tem pensado. Na verdade, é um tempo no qual a verdadeira igreja ela vai existir. Quando eu falo igreja, não estou falando instituição, estou falando povo de Deus. Quando essa verdadeira igreja existirá fora de um sistema e está integrado à sociedade, será o equivalente até à marca da besta. A marca da besta na mão, na testa, significa modo de agir, ou modo de pensar, ou modo de viver segundo valores da besta. Entende? É isso que quer dizer. É um modo de pensar e um modo de viver anticristão, totalmente desprovido de amor, totalmente desprovido de compaixão, de justiça, de misericórdia e principalmente da glória de Deus. É isso que é a marca da besta. É isso que o texto está dizendo. O apelo de Moisés a essa nação é o apelo da palavra de Deus à minha vida e à sua vida. Ou você tem a marca de Cristo, ou você tem a marca da besta. Ou você tem uma mentalidade transformada e um coração cheio de Deus, ou você tem um coração vazio de Deus e uma mente totalmente desprovida da graça do Senhor. E, portanto, você vai viver uma vida que nega a Deus o tempo todo e você vai sempre lutar contra os valores do reino de Deus. É isso que Moisés está dizendo. Se essa nação queria ser abençoada, se essa nação queria crescer e ser abençoada naquela terra, ela deveria guardar os mandamentos do Senhor para que ela não se perdesse em meio aos falsos ensinos que haviam naquele lugar. É isso que Moisés está dizendo. É isso que nos protege. É isso que nos faz não sucumbir diante da pressão e do oferecimento de uma vida longe de Deus. Nós não somos uma nação teocêntrica como Israel era, mas nós somos um povo teocêntrico. Nós somos um povo cristocêntrico, nós temos Deus Jesus Cristo no centro da nossa vida. Nós somos o povo do Evangelho, nós somos o povo da cruz. O senhorio de Cristo é o que rege as nossas vidas e a nossa conduta e nós precisamos viver assim. Então entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, se você é um cristão, você tem a obrigação de andar como Jesus andou. Você tem a obrigação de amar como Jesus amou. Você tem a obrigação de viver como Jesus viveu. Você precisa levar os sinais do reino de Deus em meio a este mundo. Você precisa ser um promotor da paz em meio a tantos conflitos que nós temos visto. Você precisa amar o próximo como você se ama, não diferente de que você se ama, na mesma intensidade, na mesma proporção. Você precisa entender que você tem uma missão a cumprir, você é sal da terra e luz do mundo. Você precisa abençoar essa nação, o lugar onde você está. A gente precisa ser agente da graça de Deus e da esperança de Deus no meio do mundo desesperado, em trevas espessas. É assim que a gente precisa viver. Mas para a gente viver assim, nós precisamos ouvir o que Moisés está dizendo. Nós precisamos ouvir, guardar e obedecer aos mandamentos de Deus. Não é a cultura ou as ideologias que ditam a forma como eu e você precisamos viver ou pensar. É a palavra de Deus. A voz de Deus deve ser o guia do nosso coração. Porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Entenda uma coisa, isso precisa começar desde muito cedo. E isso é a ponte para que a gente possa ir então para o nosso terceiro e último ponto dessa mensagem. Ouvir a Deus é o caminho que direciona e precisa ser cultivado no âmbito familiar. Ouvir a Deus é o caminho que direciona e precisa ser cultivada no âmbito familiar. Verso 9 e 10 diz assim: tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem da sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e a seus netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Essa obrigação, queridos, era um princípio perpétuo, para que os pais jamais esquecessem quem Deus era
e do que Deus havia feito por eles, e para que os seus filhos pudessem aprender a amar a Deus e a conhecer a Deus. Para um povo que conhecia a Deus pela experiência, a memória dessa experiência se tornou parte vital e integral da vida religiosa deles. Mas essa vida religiosa não consistia apenas de lembranças de experiências com Deus no passado. Muito pelo contrário, ela funcionava como que um gatilho para produzir uma obediência continuada à lei de Deus, levando assim a que eles continuassem experimentando o amor de Deus, o cuidado de Deus, essas experiências com o Senhor. Por isso os israelitas são convocados aqui por Deus através de Moisés a jamais se esquecer dessa experiência com Deus, e eles tinham a responsabilidade de ensinar os seus filhos sobre isso. O texto diz assim: vocês a farão conhecida aos seus filhos e aos seus netos. A educação dos filhos, o ensinar os filhos na lei de Deus, na vontade de Deus, é algo muito importante nesse contexto de aliança. E é por isso que esse ensinamento prossegue ao longo do livro de Deuteronômio. Entenda uma coisa, Deus é Deus de famílias. Foi Deus que instituiu famílias e talvez por isso nós vemos aí a família sob constante ataque. Nós vemos aí constantemente os valores que são os alicerces da vida familiar constantemente sendo colocado à prova. E é justamente por isso, irmãos, que nós precisamos cultivar esse apego familiar ao ensino da palavra de Deus. O Salmo 127 nos diz isso, Salmo 127, 1, 3 e 4 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Entenda, o que ele está dizendo é que a família ela é construída e ela é fortalecida sobre as bases do ensino da palavra de Deus. E os pais têm a responsabilidade de orientar a vida dos seus filhos nela, para que esses filhos sejam como flechas, bem orientadas, bem direcionadas, bem dirigidas. É isso que o texto quer dizer. Por isso Moisés, então, vai falar para nós aqui, no verso 4 ao verso 9, assim: Moisés vai repetir, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja a ênfase de Moisés. Ele fala assim: amarás por Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqui a ideia de coração, a ideia que o coração é o centro do intelecto, é o centro da vontade. Você deve amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, a sede das nossas emoções, a parte mais profunda do nosso ser. Ele fala assim que nós devemos amar o Senhor nosso Deus com toda a nossa força. A palavra força aqui é um advérbio que indica posses e recursos, ou seja, com tudo que nós temos, não só dentro de nós como pessoas, mas tudo aquilo que nós temos fora de nós, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, às nossas posses, os nossos recursos. Ou seja, Moisés está dizendo assim que nós temos que amar a Deus com a totalidade do nosso ser e que Deus não aceita nada menos do que isso. Como é que isso acontece? Ele vai mostrar para nós. Você precisa inculcar isso aos seus filhos. E inculcar aqui não é apenas falar, mas inculcar aqui é ensinar por meio da ação, por meio do exemplo. E ele vai dizer como você faz isso. Ele vai falar, falando dessa palavra em casa. Falando dessa palavra quando vocês andarem pela rua, quando vocês chegarem em casa no final do dia. A palavra de Deus tem que ser uma realidade presente na vida dos nossos filhos, como o ar que eles respiram. Provérbios diz: ensina a criança no caminho que deve andar. O que ele quer dizer com isso é que você não tem que apontar para os seus filhos qual é o caminho. A ideia é que, enquanto você faz esse mesmo caminho junto com o seu filho, você vai ensinando ele. Isso é inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos. Por isso ele fala, você atará isso como um sinal para você. Ou seja, é carregar a palavra de Deus em todos os lugares onde nós estamos.
Você atará essa palavra como sinal no frontal dos teus olhos, na sua mão. Se você olhar para o judeu ortodoxo, você vai ver que ele sempre tem uma caixinha amarrada na testa dele ou no braço. Ali dentro daquela caixinha tem porções da palavra de Deus. Isso é exatamente o que ele quer dizer aqui, para que esta palavra de Deus nos acompanhe em todo o tempo. E ele ainda diz assim, ó, você escreverá nos umbrais da sua casa. Quando você tem que fazer da sua casa um ambiente que lembre-se de Deus. Para que o tempo todo nós estejamos com a nossa mente cheia de Deus. A realidade de Deus tem que ser o alicerce das nossas vidas em todos os momentos. É exatamente isso que Jesus vai dizer lá no capítulo 7 de Mateus, no final do capítulo 7, ao final do Sermão da Montanha, quando ele fala que a nossa casa, e casa aí está se referindo à nossa vida, tem que ser construída sobre os alicerces da palavra de Deus. Porque não fazer isso é condição para o desmoronamento da nossa vida, desmoronamento da nossa família. Gente, quantas famílias estão sendo destruídas, quantos casamentos estão sendo desfeitos porque abandonaram a palavra de Deus, porque não obedecem à vontade do Senhor. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos ouvir a Jesus. É por isso que Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida de vocês. É por isso que Deus disse a respeito de Jesus, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quando você vai para o final da Bíblia, lá em Apocalipse, quando Jesus fala com João a respeito das cartas às igrejas, Jesus termina cada carta dizendo o seguinte, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O meu convite a você, meu irmão, minha irmã, nessa hora, é que você pare e ouça a Deus. Essa foi o chamado, a exortação de Moisés a esse povo. Ouvir a Deus é o caminho que nos direciona a vida. Portanto, concluindo essa mensagem, a voz de Deus, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é o caminho que direciona para uma vida realmente nova e abençoada, para a gente ter uma nação de fato abençoada e justa, e a gente precisa cultivar isso no âmbito da nossa família. O pastor Richard Foster, no livro Disciplinas Espirituais, ele diz assim, Deus não deseja um povo ingênuo e maturo quanto à interpretação da realidade. Ele quer que sejamos maduros, aptos para discernir, interpretar os acontecimentos e que, sem titubear, sigamos os seus preceitos. Esta sabedoria espiritual exige um laborioso processo de compreensão, entendimento e prática da verdade. Portanto, a nossa sabedoria consiste que nos submetamos às Escrituras. Jamais deixe a sua crença em casa, mas viva toda a sua vida submissa e orientada pela palavra de Deus, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E importa saber que ela, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a transformação de todo o que nele crê. No final do seu ministério, depois de ensinar tudo isso, Moisés então conclama os céus e a terra como testemunha contra esse povo, de que eles sabem o que é que deve ser escolhido ou qual o melhor caminho a escolher. Por isso ele diz lá no final assim, verso 19 e 20 do capítulo 30 de Deuteronômio. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando ao Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês. E eu conclamo vocês, nessa hora, também, a ecoar aqui a voz de Moisés. Qual a escolha que vocês vão fazer? Escolham a vida ao invés da morte. Escolham as bênçãos ao invés das maldições. Ouçam a Deus, zelem pela palavra de Deus, aprendam a palavra de Deus, escutem a voz de Deus na sua palavra, para que as nossas vidas, para que a sua vida e a minha vida, da nossa família, seja orientada pela luz do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame a sua graça
e lhe dê compreensão de tudo isso. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo maravilhoso de exposição da Tua Palavra. Tua Palavra é santa e a Tua Palavra nos exorta, ela nos mostra o quanto nós precisamos dela. Sem a Tua Palavra vivemos perdidos. Sem a Tua Palavra vivemos desorientados, desnorteados. Sem a Tua Palavra vivemos desesperançados. Sem a Tua Palavra, ó Deus, o que nos resta, ó Deus, é simplesmente passar os dias torcendo para que as coisas deem certo. Essa não é a vida que o Senhor quer para nós. O Senhor é a Palavra. O Senhor se revelou a nós através da Tua Palavra, através do Teu Filho, e que nos convidou a ir até Ele, vinde a mim, para que a gente possa encontrar descanso. E o Senhor Jesus disse que encontraríamos isso quando nós tomássemos sobre nós os Seus ensinos, a Tua verdade, a Sua verdade. Por isso, nessa hora, eu peço que o Teu Espírito Santo convença esse irmão e essa irmã, este homem e esta mulher que ouve esta mensagem. Convença-o do seu pecado, convença-o da sua necessidade de ter a sua vida perdoada, ter a sua vida arrependida e ter a sua vida transformada e a palavra de Deus inculcada nela. E a palavra de Deus interiorizada, a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, para que ela possa viver uma nova perspectiva, com uma nova sabedoria, com uma nova maneira de enxergar o mundo, a vida e de como se conduzir em meio a tudo isso. Desperta, Senhor, em nome de Jesus, os pais a ensinarem os seus filhos. Nós vemos crianças na igreja dizendo que já conhecem essas histórias e não querem saber mais. Nós não temos que conhecer a história, nós temos que conhecer o Deus da história. Nós precisamos desenvolver nos nossos filhos o desejo deles pelo Deus da história, por aquele Deus que fez esses milagres, essas ações na história bíblica. Esse Deus não tem que ser apenas o Deus da página das Escrituras, tem que ser o meu Deus e o Deus das nossas crianças. Ajuda-nos em nome de Jesus. Toca no coração de cada pai para que se desperte para isso, para a importância de entender a palavra fazer parte da sua vida, para que ele possa orientar os seus filhos no caminho do Senhor, na voz do Senhor, segundo a palavra de Deus. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, do nosso país. O que nós temos visto hoje em dia são crianças totalmente pervertidas na sua maneira de agir. O que tem sido oferecido a elas, Senhor Deus, é perversão pura. E os pais muitas vezes não se preocupam com isso, acham que é natural, é normal. Tem misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, seja lâmpada para essa família. Seja lâmpada, Senhor Deus, na mente desta família. Seja lâmpada nos pés dessa vida, Senhor Deus, para conduzir os seus caminhos para o lugar da paz. Que assim seja. Que através da Tua palavra nós Te conheçamos e que ao Te conhecer a Tua palavra seja a nossa orientadora. Oramos, Deus, rogando a Tua misericórdia e Te agradecemos. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua semana. Amém.